Com a ação dos Estados Unidos, quais os riscos e as dificuldades em investimento no petróleo da Venezuela? O nosso entrevistado agora é o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Como sempre, professor, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tiago, e a todos que estão com a gente na Jovem Pan. Prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Ô professor, a grande questão é a seguinte: tudo é muito incerto a partir de agora na Venezuela, mas nós vimos nessa semana que passou dificuldades, pelo menos sinalizações de empresas que são grandes empresas exploradoras de petróleo que trabalham nessa área, dizendo que talvez ou o fato de se explorar o petróleo na Venezuela nesse momento não interessa, ou as empresas apontam as dificuldades para que isso efetivamente possa acontecer. Por que há essa resistência, professor? Bom, nós temos que lembrar que a presença americana dentro da Venezuela já foi bastante relevante no século passado e que na virada para esse século, ainda já dentro do chavismo, mas não no governo de Nicolás Maduro, mas sim no governo de Hugo Chávez, nós tivemos a desapropriação de vários investimentos em petróleo das empresas americanas e de outros países, inclusive a nossa Petrobras, a brasileira Petrobras, ela perdeu os ativos que ela tinha lá em conjunto com a PDVSA, que é a empresa estatal local da Venezuela. Então as empresas americanas, algumas delas já foram expropriadas 2 vezes e a questão toda é qual é a garantia que elas terão para investir uma quantidade relevante, se fala em 100 bilhões de dólares e algo extremamente relevante para os próximos anos, apesar das reservas serem as maiores do mundo e serem muito fartas, existe uma falta de segurança jurídica. E não apenas jurídica, mas também política, do ponto de vista de qual é a segurança que os Estados Unidos darão para essas empresas, um investimento que é de médio e longo prazo, para que elas possam ter, por exemplo, daqui a 4 anos ou 3 anos, quando sair, acabar o governo de Donald Trump e entrar um novo governo dos Estados Unidos. Será que esse governo, se não for republicano, for um governo democrata, vai manter esse tipo de intervenção, de ingerência dentro das questões políticas e comerciais da Venezuela? Então, os executivos dessas companhias petrolíferas, eles querem um cenário mais claro para uma tomada de decisão. Investir na Venezuela em petróleo é bom, desde que eles possam ter uma segurança de que não cairão novamente pela 3ª vez numa ilusão. De toda essa instabilidade política, olhando do ponto de vista econômico, apenas do ponto de vista econômico, para as empresas seria muito rentável explorar o petróleo venezuelano, voltar a explorar o petróleo da Venezuela, e para o mercado, a equação do petróleo em todo o planeta mudaria de forma significativa, professor? Olha, a gente precisa lembrar que é sabidamente conhecido que o petróleo da Venezuela não é um petróleo puro, né? Quando a gente coloca em condições de comparação com o mercado internacional, hoje o barril de petróleo ele é padronizado em algumas categorias. O mais negociado é o tipo Brent, que é uma mistura com grau de pureza superior àquele que é o petróleo extraído da Venezuela, que ele se presta a algumas utilidades econômicas, operacionais, como, por exemplo, fazer asfalto e fazer betumes e coisas muito mais, a gente diz, menos refinadas no sentido da pureza do petróleo. Então, apesar da Venezuela ter bastante reservas e ter as maiores reservas do mundo, elas não necessariamente são as mais rentáveis do ponto de vista econômico, mas elas têm utilidade e elas são lucrativas. Então, é preciso entender isso. Segundo, que uma eventual retomada da produção do petróleo da Venezuela, ela vai demorar algum tempo para ocorrer, porque mesmo que se tenha todas as condições jurídicas e políticas para que isso ocorra, o parque petrolífero local ele está completamente obsoleto e naquilo que existe ele está bastante avariado. Então é preciso a reconstrução e a modernização de todos esses oleodutos, que são as formas de você transportar, por exemplo, o petróleo
das áreas de extração até os portos venezuelanos. E isso tudo você precisaria, segundo os especialistas, de pelo menos 2 a 3 anos. Então, esse volume, quando chegar no mercado internacional, ele obviamente que ele pode afetar a oferta, mas ele vai ter digamos assim, um raio de ação menor do que se fosse, por exemplo, um petróleo puro, e é algo que, de alguma maneira, os analistas e os concorrentes estarão monitorando ali de lupa para verificar quais são os próximos passos desse tabuleiro de xadrez, ou seja, a retomada do investimento ela não se dá da noite para o dia e de alguma forma isso vai ser precificado dentro do mercado internacional de petróleo. A gente precisa lembrar que o preço do barril caiu aproximadamente 20% ao longo de 2025, então chegamos aí hoje na faixa dos $60 o barril do tipo Brent, variando $1,50 a $2 para mais, e a intervenção na Venezuela, mesmo com toda essa confusão que se instaurou, a variação que se teve no primeiro dia foi de $1,50 e depois recuou, mostrando que as oscilações foram muito mais de caráter geopolítico do que econômico do produto propriamente dito. Ô professor, e em meio a toda essa discussão, recentemente a gente saiu de uma COP em que o mundo voltou a discutir as alternativas aos combustíveis fósseis, a possibilidade disso um dia, em algum momento, apesar de ser uma indústria super poderosa do planeta, a gente se lembra nos anos 70, os choques do petróleo, ou seja, é uma commodity que dita os rumos do mundo. A senhora acha que essas empresas, num momento como esse, teriam interesse também por causa dessa discussão, deixariam essa exploração de lado, já pensando nas alternativas, os veículos elétricos e tudo mais? Olha, o que eu vejo é que a gente tem que colocar essa discussão dentro de um cenário mais amplo. Obviamente que ela é relevante, ela é fundamental, bastante importante. Mas quando a gente tenta analisar a ação dos Estados Unidos, a gente deve entender que ele busca uma hegemonia dentro das Américas. E isso dentro de uma corrida comercial com a China, que nos últimos 10 anos investiu bastante aqui principalmente no continente sul-americano. O Brasil é um dos depositários das parcerias e dos investimentos americanos, seja em carros elétricos, seja em componentes eletrônicos, seja em vários produtos que são commodities semi-industrializados e industrializados de pequeno valor. Então, o que nós observamos é que os Estados Unidos, eles veem a questão energética como uma questão estratégica e eles enxergam a América como uma espécie de o meu hemisfério ou o meu quintal dentro de uma reedição da política Monroe para a América Latina, principalmente, e eles tentam, de alguma forma, recuperar o terreno que perderam nos últimos anos para a China em termos de parceria e investimentos comerciais. Então, o que nós podemos antever é que a estratégia ela não está passando pela questão da sustentabilidade, não está passando pela questão de buscar uma transição energética, que é importante, que é uma discussão indispensável, mas toda essa ação, ela no fundo é uma discussão comercial sobre garantia não apenas ao petróleo. Nós temos aqui no continente a segunda maior fonte do mundo, né, quando você olha de forma agregada, comparando com os países árabes, e nós temos também nessa região a questão de outros metais, os chamados metais raros e especiais, que são especialmente importantes na indústria de computação. Então, o que nós observamos é um interesse comercial que prevalece sobre qualquer outra necessidade que possa existir dentro do nosso planeta no momento. Ô professor, e falando sobre o Brasil, imaginemos que o petróleo da Venezuela volte a ser explorado, como já foi em outros tempos. Para o mercado aqui, o Brasil teria uma concorrência? Como é que isso se daria na prática? Olha, o que eu vejo é que muito provavelmente nós deveríamos ter uma aceleração da exploração de petróleo brasileiro na região norte, sobretudo os investimentos já aprovados em caráter experimental da Petrobras na foz do Rio Amazonas, particularmente na costa do litoral do Amapá, e o que nós temos de muito provável uma corrida pelo aumento dessa exploração.
a retomada do petróleo, da produção petrolífera na Venezuela, ela deve se estender para o lado brasileiro, no segundo momento, para a Guiana, para o Amapá, e, de alguma forma, isso deve fazer com que o Brasil, para que não seja, de alguma maneira, surpreendido, aumente a sua produção local, ainda que exista toda uma discussão sobre a questão do bioma, da segurança, sobre riscos de vazamento, de eventuais danos ao meio ambiente, que são importantes, repito, que é importante que todos esses cuidados sejam tomados, mas esse investimento, independentemente da matriz energética, da mudança que a própria Petrobras hoje já anunciou, ele é indispensável e ele se torna imperativo diante desse cenário geopolítico que se instaurou com a ação americana. Ô professor, e qual o senhor imagina que deva ser a reação de países como a China, a própria Rússia, né, que ganharam protagonismo, principalmente no início da guerra na Ucrânia, as discussões sobre o fornecimento de petróleo, se houver realmente essa ampliação da produção no território venezuelano? De que forma isso vai mexer também com o próprio Oriente Médio, com esses mercados? Olha, do ponto de vista de volume de petróleo, a gente pode dizer que isso tem muito mais um simbolismo econômico do que uma variação bastante relevante na oferta, né? Até porque a própria OPEP, nos últimos tempos, ela tem sido muito cuidadosa em analisar e, de alguma forma, controlar a quantidade de petróleo que vem sendo extraída pelos seus países membros, e a Venezuela é um dos membros da OPEP, um dos fundadores, inclusive, para de maneira a regular o preço no mercado internacional, não deixar que esses preços caiam de maneira bastante radical, bastante abrupta. Então, o que a gente pode dizer é que essa questão comercial, ela tem muito mais um simbolismo de mostrar uma guinada, né, uma mudança radical, uma mudança de chave na política externa norte-americana, que vai afetar essa concorrência com a China pela liderança dos mercados. Isso já provocou, como vocês já comentaram aqui na Jovem Pan, a assinatura, a aprovação do acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, nós temos hoje uma discussão comercial que se amplia, que se torna cada vez mais importante, com a possibilidade da própria China e da própria Rússia de legitimarem invasões territoriais, ou ainda que de maneira pontual, próximas às suas fronteiras, próximas aos seus interesses, sejam de natureza comercial, étnico, para fins de consolidar uma presença econômica, militar e hegemônica nas suas regiões, nos seus entornos. O que sinaliza a postura americana é que ele pretende dominar a América e, de alguma forma, ele sinaliza que as outras grandes potências poderão fazer o mesmo com os seus vizinhos. Professor, para a gente terminar a nossa entrevista, não posso deixar de fazer a pergunta para um dos maiores especialistas em inflação aqui no país. Nessa última semana, o IBGE divulgou a inflação de 2025 dentro da meta, e a grande questão é saber: é um número a ser comemorado porque está dentro da meta, e isso pode abrir espaço para o Copom finalmente começar a baixar os juros? Olha, é para ser comemorado, porque é uma evolução positiva. Obviamente que tem muito disso o resultado da política de juros altos, e como você falou, nós devemos esperar ao longo de 2026 uma queda da taxa básica de juros que influencia todas as taxas privadas praticadas na economia. Entretanto, a gente não deve ter isso, pelo menos no primeiro trimestre. Nós devemos ter agora uma reunião no final do mês de janeiro, e muito provavelmente nós poderemos ter o início desse ciclo de redução a partir da reunião daqui a 45 dias, da primeira, que deve ocorrer lá para meados de março. Não é possível a gente esperar isso, até pelo tom dos comunicados anteriores, pelas atas do Banco do Copom. Nós temos uma redução na tabela do imposto de renda, que faz com que se libere mais recursos para o consumo. Temos também um desemprego muito baixo, com uma situação que os economistas classificam como de pleno emprego, com o aumento da remuneração do trabalho no país. Então, isso tudo vai continuar pressionando a inflação e diminui a margem de manobra para o governo, diminuir de forma bastante radical a taxa de juros. Então, nós podemos esperar, a partir
do segundo trimestre ou do fim do primeiro trimestre um início do ciclo de redução, podendo cair em torno de 20% essa taxa de juros, o que significa dizer que no atual patamar de 15%, ela deve terminar 2026 entre 12% e 12,5%, dependendo dos fatores conjunturais. Professor Gilberto Braga, de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, como sempre, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente na Jovem Pan. Uma boa semana, voltaremos a nos falar. Grande abraço. Abraço a todos e boa semana. Muito obrigado.